Olá, minhas florzinhas, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. E é com muita alegria que vamos começar a semana 3 e o tema vai ser primeiro as raízes, depois os frutos. Acostume-se com essa ordem. Os temas abordados dentro da semana 3 vai ser a síndrome da disfuncionalidade, no dia 15, no caso hoje. Dia 16, a mulher oliveira. Dia 17, a mulher figueira. Dia 18, a mulher videira. Dia 19, a mulher espinheiro. Dia 20, agitação. Dia 21, a comparação esteriliza. Então, nós vamos dar início com a graça do Senhor, semana 3, e eu espero que o Senhor continue trabalhando nas nossas raízes, né? À medida em que a gente vai lendo, em que a gente vai meditando na palavra do Senhor, meditando no que o Senhor também ministrou, né, ao coração da pastora Viviane Martinello, né, que o Senhor vai tratando em nós, tudo o que precisa ser tratado. Então hoje, dia 15, a síndrome da disfuncionalidade. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Lucas capítulo 13, versículo 6. Muitas pessoas vivem o que costumo chamar de síndrome da disfuncionalidade. Caminham até determinado ponto e alcançam objetivos importantes, mas de tempos em tempos retornam à estaca zero. Este desempenho, aquém da capacidade do organismo, revela certo tipo de desajuste em relação ao propósito para o qual foram criados. Em Lucas, capítulo 13, encontramos uma árvore disfuncional, plantada no meio de videiras férteis. A figueira não correspondia ao lugar onde fora plantada, nem aos frutos que deveria produzir. Talvez você esteja se sentindo como aquela figueira, solitária, frustrada, por não produzir os frutos que deveria e pela sensação de não pertencer ao lugar em que está fincada. Não é difícil identificar uma pessoa disfuncional, porque algo nela é evidente: a ausência de frutos. Não encontramos nem sinal de projetos e sonhos realizados ou de ações boas e transformadoras. Você deve conhecer alguém assim. Pode estar na igreja 7 dias por semana, mas o que diz e pratica nada tem a ver com a vida transformada por Jesus. Ou alguém que aparenta fervor e espiritualidade aos fins de semana, mas na segunda se encontra sem propósito. Em outros termos, trata-se de pessoas estéreis na vida, na família, no amor ao próximo e no que realizam. No meio cristão, a expressão produzir frutos é usado para se referir a uma pessoa que, em contato com outras, transparece ter sido tocada por Cristo. Em contrapartida, não frutificar ou produzir frutos ruins equivale a ser disfuncional. Diante disso, surge a dúvida: mas então, o que pode tornar a nossa vida disfuncional? Em primeiro lugar, existe a disfunção de querer agradar os demais. Tentar suprir as expectativas alheias é uma atitude autodestrutiva, pois é impossível que todos fiquem satisfeitos conosco. Se você conseguir agradar a uma pessoa, provavelmente outras ficarão tristes com você. Nesse sentido, devemos aprender cedo que uma vida saudável e funcional não pode ser orientada pelas expectativas dos outros. No entanto, aqui há um limite para essa premissa. Afinal, não podemos fugir das expectativas de Deus a nosso respeito. Sim, ele tem expectativas com relação a nós. A parábola de Lucas nos revela que o dono da figueira esperava encontrar frutos em sua árvore. E por que tinha essa expectativa? Porque havia plantado
a figueira em um solo bom. Caso contrário, não teria mandado cortá-la. Mesmo assim, a figueira continuava improdutiva, retirando os nutrientes da terra sem produzir nada. Ora, se não produzia, então a lógica deveria ser dar lugar a outra árvore. Em segundo lugar, a disfunção pode ser uma consequência natural na vida de quem desconhece a própria identidade. Estávamos certa vez em um lugar público, quando a Vitória, minha filha, exclamou: Como pode, no mundo inteiro, não ter uma pessoa igual a outra? Olhem, são todas diferentes. Sim, é verdade. Até mesmo gêmeos idênticos possuem diferenças. Se Deus se preocupou tanto com detalhes que caracterizam a nossa aparência física, não se interessaria por aquilo que nos distingue interiormente? Por isso, uma das maiores armas do inimigo é ofuscar a nossa identidade e evitar que tenhamos conhecimento de que somos amadas por Deus e chamadas para um propósito personalizado. Essa estratégia tem gerado não apenas disfunção, como também tristeza, angústia e medo. Há muitas mulheres que não sabem para onde correr, nem o que fazer da vida. No entanto, é essencial que você descubra quem é em Cristo, a fim de cumprir seu propósito durante o tempo de vida que ele lhe concede. Assim jamais ocupará a boa terra em vão. Em terceiro lugar, nutrimos uma vida disfuncional quando tentamos clonar alguém que admiramos ou invejamos. Tempos atrás, uma irmã da igreja me disse que havia tido uma revelação espiritual e que sua missão a partir dali seria entrar para o ministério de louvor e adoração. Você canta? Perguntei. Nunca cantei, foi a resposta. Você poderia cantar para mim agora, por favor? Pedi a ela. Assim que terminou, com muito amor, comentei: Querida, provavelmente não foi Deus quem lhe disse isso. Em seguida, ministrei sobre ela algumas palavras acerca de identidade. Por certo, ela admirava o grupo de louvor e gostaria de fazer parte também, mas aquele não era o seu propósito. Agir com a motivação de replicar alguém é típico da disfunção de quem vive à sombra de outra pessoa. Por isso, aprenda a ser você mesma. Em quarto lugar, nós nos tornamos disfuncionais quando não agimos alinhada com o nosso chamado. Quando isso acontece, desperdiçamos tempo e energia fazendo o que Deus não nos ordenou. Isso já aconteceu comigo. Eu amava o trabalho social que desenvolvia na ala feminina do presídio da minha cidade. Ali aprendi a ter grande respeito e admiração pelos assistentes sociais. Foi quando, certo dia, decidi ser assistente social. Por que não? Afinal, eu teria mais acesso ao local e às famílias das detentas, além de atuar oficialmente na área religiosa. Então, fui para a faculdade. Tenho de confessar, nunca o tempo passou tão devagar e eu estudei temas que considerei tão enfadonhos como naquele curso. Até que finalmente fui sincera comigo. Senhor, o que estou fazendo aqui? Isso não tem nada a ver comigo. O fato de desistir me fez sentir incompetente por algum tempo, mas depois entendi que eu não havia sido chamado por Deus para atuar naquela profissão. Não te desgaste, nem perca tempo, fazendo algo que é paralelo ao seu propósito e que o Senhor não tinha em mente quando planejou você. Neste dia, mulher, compreenda que, para superar a disfunção, você tem de evitar a tentação de agradar a todos, precisa conhecer profundamente a sua identidade no Senhor, sem tentar reproduzir outra pessoa e, finalmente, deve alinhar sua vida ao chamado de Deus. Disfuncionalidade. Eu fui pesquisar rapidamente o que significava essa palavra. Eu gosto muito de pesquisar as palavras, principalmente quando eu vejo palavras diferentes, eu gosto de saber o que significa. Então, disfuncionalidade refere-se ao estado ou condição de algo que não funciona corretamente ou de forma saudável. E eu convido você, depois, você ler com calma
Lucas capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 9, que você vai entender a parábola da figueira estéril, tá? Então, síndrome da disfuncionalidade, né? São pessoas que caminham até determinado ponto, alcançam certos objetivos, mas de tempo em tempo retornam à estaca zero, né? Conhece pessoas assim? Que parece que passa um período realizando algo, daqui a pouco ela volta à estaca zero, né? Ela volta, né? Volta. Parece que está desajustada, né? E a figueira, ela se encontrava ali, né? No meio, né? No meio de uma vinha. Detalhe, né? A, a figueira estava no meio de uma vinha. A lógica, tipo, teria lógica ter uma figueira no meio de videiras, né? Numa plantação, né, de videiras, numa vinha, né? Mas é, essa figueira estava lá, unicamente, exclusivamente lá no meio, né? E talvez você se encontre assim, né? É, como aquela figueira, solitária, frustrada, né? Por não produzir os frutos que deveria, pela sensação de não pertencer ao lugar em que você está fincada, porque, né? Nossa, eu estou aqui, né? Mas parece que eu estou deslocada, eu estou perdida, né? E, e uma pessoa disfuncional, ela vai colocar que ela é fácil de ser identificada. Uma, porque você não encontra nem sinal de projetos, de sonhos realizados, ou de ações boas e transformadoras. E, e mais uma vez, essa parte me fez lembrar do devocional Os Frutos, que vai falar que os frutos eles estão ligados mais a quem somos do que ao que fazemos, né? Então, uma pessoa disfuncional, provavelmente ela passa 7 dias na igreja, mas o que ela diz, o que ela pratica não tem nada a ver, né, com a vida transformada por Jesus, né? Ou alguém que você vê na igreja ali nos cultos, parece de uma forma fervorosa, né? Mas saiu do culto, a pessoa não tem propósito nenhum, né? Então são pessoas disfuncionais. E isso nos faz, de uma certa forma, refletir até sobre nós mesmos. Porque é muito fácil, talvez enquanto eu estou aqui falando com você, então você pode estar até pensando, né? Lembrando de algumas pessoas da igreja, né? Nossa, fulana está parecendo ser disfuncional, né? Ciclano está parecendo disfuncional. E você? Será que talvez você não se encaixa nessa disfuncionalidade? Né? Então, assim, nós precisamos produzir frutos, claro, né? Mas produzir frutos que refere a uma pessoa que, em contato com outra, transparece ter sido tocada por Jesus. Então, as pessoas que têm contato com você, né, é, elas veem, né, em você uma pessoa realmente tocada por Jesus, elas conseguem ver, né, transformação de vida, né? Você tá mostrando uma coerência é, entre a palavra e o que você vive. Então, assim, se as pessoas olhassem para você, se as pessoas olham, na verdade, para você hoje, elas podem falar, realmente está aí uma mulher que realmente foi tocada por Jesus. Então, nos faz refletir. Então, nós precisamos refletir. Por quê? Se nós não frutificamos, se nós não produzimos frutos bons, equivalemos, né, na verdade, a pessoas, as mulheres disfuncionais. E Deus não nos criou para isso, né? Deus nos criou para sermos, já que estamos falando, né, de disfuncionalidade, né? Deus não nos criou para sermos disfuncionais. Deus nos criou para sermos funcionais, eu poderia dizer assim. Então, assim, o que as pessoas veem quando nos olham, né? Quem já me acompanha há um tempo sabe que muitos dos devocionais, né, que eu já compartilhei fala muito sobre isso, né? Então, assim, não é só falarmos, né? Não é só falarmos, não é só estarmos na igreja, né? Não é só lermos a Bíblia,
não é só orarmos, mas mais do que isso, é transparecermos de fato, de verdade, mostrarmos de fato, de verdade, que realmente fomos tocadas pelo Senhor, que realmente o Senhor tem transformado a nossa vida, porque nós estamos em construção, né? Não estamos 100% prontas, não somos perfeitas, mas somos mulheres que estamos procurando, né? Procurando a cada dia realmente sermos transformadas através do Espírito Santo de Deus. E as pessoas têm que ver isso na nossa vida, né? Tem que ver. E aí ela coloca aqui alguns pontos, o que pode tornar a nossa vida disfuncional. E o primeiro ponto é que a disfunção de querer agradar aos demais. Provavelmente você conhece pessoas assim, que gostam de agradar, porque vê que a pessoa tenta agradar todo mundo, né? Ou o máximo de pessoas. Ou talvez você seja esse tipo de pessoa, né? Que quer agradar todo mundo. Só que entenda, nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Oh, meu Deus, já que sou eu aqui falando com vocês, né? Talvez você esteja olhando assim, nossa, mas se eu fosse ela, tinha botado, né? Uma bandana, se ela tivesse botado uma bandana vermelha, né, estaria combinando mais, teria me agradado mais, né? Aí talvez a outra esteja me dando, nossa, adorei, né, a combinação, né? A outra olharia talvez assim, não, eu já não usaria vermelho com esse azul, petróleo, tá entendendo? Então assim, se eu fosse, né, querer agradar cada uma de vocês, não teria como, porque quantos vídeos eu não teria que gravar com a mesma mensagem? Quantos looks, né? Estou dando um exemplo básico, trivial aqui, né? Quantos looks eu não teria que vestir para agradar o máximo de vocês? Entende? Eu estou dando aqui um exemplo bobo, simples, mas é para que vocês entendam, não tem como, né? Eu consegui agradar, né? Querer ficar nessa função, na verdade, de querer agradar todo mundo. Não tem como, né? Porque assim, é uma atitude autodestrutiva, porque é algo que você não vai conseguir, né? Se você tiver uma atitude, você vai agradar um grupo de pessoas, vai desagradar outros, né? Se você fizer algo, você vai deixar um grupo de pessoas feliz, outro grupo descontente. Então, não tem como, né? Então, a gente precisa aprender que se a gente quer ter uma vida saudável e funcional, a gente não pode ser orientada pelas expectativas dos outros, pelas opiniões dos outros, né? Primeiro ponto. Então, para de querer agradar aos demais. Não queira viver sua vida baseada nas expectativas alheias. Comece por aí, tá? Mas lembre-se, a gente não pode fugir das expectativas de Deus para o nosso, né? Ao nosso respeito, melhor dizendo. Não podemos esquecer, porque sim, Ele tem expectativas ao nosso respeito. Quando Ele nos criou, né? Quando Ele nos criou com um chamado, com um propósito, sim, Ele colocou as expectativas dele, né? Em nós. Então, assim, então o Senhor, Ele espera, né, que nós produzamos frutos. Nós temos que produzir frutos, né? Nós estamos aprendendo, né, sobre solos, né? Estamos aprendendo sobre raízes, né? E tudo isso faz parte do processo para quê? Para que a gente venha produzir frutos. E não só frutos, frutos de qualidade, né? Bons frutos, aleluia, glória a Deus, né? Então o Senhor não nos quer improdutiva, né? Então o Senhor tem essa expectativa sobre nós, de que nós sejamos mulheres que produzam frutos. Mas para chegar nos frutos, né? Temos que passar pelas raízes, não dá para pular processos, como eu já falei. Então, em segundo lugar, a disfunção pode ser uma consequência natural na vida de quem desconhece a própria identidade. E aí eu te pergunto, você conhece a sua própria identidade? E eu não estou falando da identidade do documento, né, que a gente pega, né? Tá lá, né, o nosso nome, o nome do RG, o nome do pai, o nome da mãe, né? Hoje em dia dá para colocar um monte de coisa, né? Agora nem é mais
RG, né, é carteira, ai meu Deus, agora fugiu. Fugiu o nome, né, mas mudou agora, né, não é RG, gente, minhas flores me perdoem, fugiu. Deu um branco, mas tá lá, né, dá para colocar tudo, dá para colocar cartão do SUS, dá para colocar título de eleitor, né, dá para colocar, né, eu coloquei até mesmo a minha deficiente auditiva, tem um símbolo lá, dá para você colocar quase tudo, né, nesse novo documento, né, que agora não se chama mais registro geral, né, mas RG. Mas enfim, né? Nós estamos falando aqui da identidade, da nossa identidade em Deus. E uma coisa que eu te pergunto hoje, você sabe quem você é em Deus? Você, se você, se você fosse responder agora quem você é em Deus, qual é a sua identidade em Deus? Você saberia responder? Você saberia responder a isso? Muitas mulheres, infelizmente, e até muitas pessoas, já falo mulheres porque, né, cada devocional aqui, mas muitas mulheres e ainda desconhecem a sua identidade em Deus. Triste, mas eu oro para que o Senhor desperte nessas mulheres para que entendam quem elas realmente são em Deus, quem Deus as chamou para ser, né? E nós precisamos saber quem somos em Deus. Quem é a Marcela em Deus? Eu preciso saber. Você precisa saber quem você é em Deus, né? E se Deus ele se preocupou, né, com tantos detalhes que nos caracterizam, então assim, eu sou desse jeitinho que você está vendo, né? Você tem suas características, eu falo assim, nos atributos físicos, nenhuma é igual à outra. Não, não tem. Não existe outro igual a você. Deus, né? Deus parece que fez cada uma e jogou a forma fora. Não tem igual, né? Não tem igual. Então, se Deus, né? Ele se preocupou tanto em colocar detalhes tão, tão exclusivos em cada uma de nós, tão diferentes ao ponto de que uma não é igual à outra. Isso fisicamente, por que que ele não te interessaria, né? Por aquilo que nos faz diferente também interiormente, né? E é por isso que o inimigo ele tenta ofuscar a identidade, né? E evitar que as mulheres elas entendam, né? Que elas são amadas por Deus, né? Que elas são chamadas para um propósito personalizado. Entenda, cada uma de vocês foi chamada por um propósito e personalizado. Por que personalizado? Porque cada uma tem um propósito. O seu propósito não é o meu não é o seu. Então, Deus projetou cada uma de nós com um propósito especial e personalizado, unicamente, exclusivamente para a sua vida, para a minha vida. Então, é, e aí o que acontece? Quando essas mulheres, ou até mesmo nós, né, não entendemos quem somos em Deus, o que acontece? Né? Não só a disfunção, mas gera tristeza, né? Gera angústia, gera medo, porque tem mulheres que não sabem nem para onde correr, nem o que vão fazer da vida, né? Não sabem ainda, tem mulheres que ainda não sabem os seus propósitos, não sabem ainda quais são os seus chamados, tem mulheres ainda que não sabem nem quais são os seus ministérios, né? Não sabem ainda para o que Deus já chamou, entende? Mas isso está ligado à sua identidade em Deus. E é por isso que você descubra quem você é em Cristo. E você só vai descobrir quem você é em Cristo a partir do momento que você se relacionar com o Senhor. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de você descobrir a sua identidade em Cristo, se você não tiver um relacionamento com Ele, se você não tiver intimidade com Ele, né? Se você não lê a palavra, sua identidade também está muito no que a palavra diz a seu respeito, no que Deus diz a seu respeito. Por isso você precisa entender, conhecer isso, né? Conhecer, aleluia. Você precisa saber quem é você em Cristo, né? E por quê? Porque nós precisamos cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Nós precisamos cumprir o nosso chamado aqui nessa terra, durante o tempo de vida que o Senhor está nos dando. Nós não sabemos quanto tempo de vida teremos, né? Mas assim, se chegar no fim da nossa vida, será que teremos cumprido os propósitos que Deus, né, nos criou para realizar? Então, assim,
Quantas mulheres ainda estão perdendo tempo? Estão perdendo tempo, algumas estão perdidas, né? Algumas o Senhor já tem falado, mas ainda não tomou, né? Não tomaram posição, não se posicionaram ainda, né? Meu Deus, não se posicionaram. Então eu não sei, meu Deus, não sei nem por que eu estou falando isso. Mas assim, o Senhor sabe, talvez você que está me ouvindo aí, você sabe que você está no grupo das que ainda estão perdidas, das que ainda não encontraram a sua real identidade em Deus, se você está no grupo de que Deus já tem falado, mas você está relutando, né? Que você está perdendo tempo, você sabe como você se encontra. Ou talvez, né, você já esteja, felizmente, no grupo das que já sabem quem são em Deus, né? E eu louvo a Deus que o Senhor me despertou nessa parte de saber quem eu sou nele, né? De quem eu sou nele, de me reconhecer realmente como filha amada do Senhor. E eu oro para que vocês também, né, se encontrem em Deus, encontrem a sua verdadeira, real identidade em Cristo. Aleluia. Mais do que a sua identidade num documento, que você encontra a sua real e verdadeira identidade em Cristo. Aleluia. Porque assim a gente jamais vai ocupar a boa terra em vão, como aquela figueira que estava ali, ocupando a terra, não estava produzindo nada. Não, enquanto nós estivermos nessa terra, né, ocupando a boa terra, aleluia, que o Senhor está nos plantando, que é isso, né, nós estamos, né, nos enraizando, então vamos crer, declarar que nós estamos colocando as nossas raízes na terra boa que o Senhor está nos colocando. Então, nós não podemos passar por este tempo que estamos na terra em vão. Nós precisamos cumprir os propósitos do Senhor para a nossa vida. Em terceiro lugar, ela vai falar, né, que nós nutrimos uma vida disfuncional quando tentamos clonar alguém que admiramos ou invejamos. Ai, Senhor, você tem tentado clonar alguém que você admira? Ou até mesmo, infelizmente, inveja? Né? Porque agir com a motivação de replicar alguém é típico da disfunção de quem vive à sombra de outra pessoa. E olha, quando Deus criou a mim, quando Deus criou a você, eu posso afirmar com toda a convicção de que Ele não nos criou para vivermos à sombra de ninguém. Ele nos criou para sermos nós mesmos. Entendeu? Eu penso que desde as características que Ele colocou em cada uma de nós fisicamente, até as características que Ele colocou dentro de nós, até mesmo a nossa identidade nele, né? Tudo tudo isso não foi para a gente querer copiar outra pessoa ou querer replicar, clonar alguém, né? Seja por admiração, seja por inveja, né? O Senhor não nos fez para isso, né? O Senhor não nos fez, né? E então, aprenda a ser você mesma. Por isso que uma coisa está ligada à outra, porque quando você descobre quem você é em Deus, de fato e de verdade, você não vai querer ser outra pessoa além daquela pessoa que Deus quer que você seja. Você não vai querer ser cópia, aleluia. Você não vai querer ser cópia, você vai querer ser autêntica, sabe? Você vai querer ser você mesmo, falar assim, eu sou assim, né? Eu sou desse jeito, né? Porque Deus me criou assim, né? E Deus tem um propósito na minha vida, assim, não estou falando, tá, gente? Não confundam aqui, pelo amor de Deus, tá? Não estou falando aqui de comportamentos, né? E coisas que precisam ser tratadas, tá? Entenda bem. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Quando eu falo de ser autêntica, ser você mesma, é ser a mulher que Deus te chamou para ser, sem ser cópia, ser autêntica. Amém? Então, vamos deixar tudo certinho. Em quarto lugar, nós nos tornamos disfuncionais quando não agimos alinhadas com o nosso chamado. E, então, é assim, quando você sabe a sua verdadeira identidade em Deus, você não vai querer ser cópia, você não vai querer viver à sombra de alguém,
você vai querer ser a mulher que Deus já criou para ser. E tem mais, você vai agir alinhada com o seu chamado. Quando você não sabe quem você é em Deus, provavelmente você corre um risco de querer viver à sombra de alguém e não ser você mesma, e provavelmente você não vai agir alinhada com o seu chamado. Está vendo como tudo se conecta? Então, quando isso acontece, você desperdiça tempo e energia fazendo o que Deus não te chamou. Então, por isso é importante você ter a intimidade com o Senhor para saber quem você é, para saber quais são os propósitos dele na sua vida, para que você viva alinhada, aleluia, com o seu chamado. Porque você estando alinhada com o seu chamado, você não vai desperdiçar tempo e energia fazendo aquilo que Deus nem te chamou para fazer. Quantas mulheres podem estar fazendo várias coisas, várias, e às vezes nem é só uma coisa, né? Uma ou várias coisas que Deus não chamou para fazer. Às, às vezes o propósito é outro, né? Eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente? É um exemplo. De repente, você está no louvor, mas Deus quer te usar no ministério infantil. O propósito do Senhor com a sua vida é no ministério infantil. De repente, você... oh, meu Deus! Você está no ministério de mulheres, né? Mas o Senhor quer te usar na palavra, né? Assim, mas claro que você pode ser usada na palavra para as mulheres, mas eu estou falando assim, tem mulheres que gostam de trabalhar com as mulheres, né? Mas trabalhar com as mulheres, não entrar nessa parte de ministração para as mulheres, é diferente, né? Então, assim, é muito importante que a gente viva alinhada com o nosso chamado. E como que eu vou viver alinhada com o meu chamado? Me alinhando com o Senhor, aliás, me relacionando com o Senhor. Não tem outra forma. Então, me relacionando com o Senhor, sabendo quem eu sou, sabendo os propósitos dele para a minha vida, eu vou saber onde está o meu chamado e ali eu vou me inserir, né? Então, assim, não te desgaste, como ela falou aqui, nem perca tempo fazendo algo que é paralelo ao seu propósito. Tem muitas mulheres, né, se desgastando e perdendo tempo com algo paralelo ao seu propósito, né? E o que o Senhor não tinha em mente quando Ele planejou você. Então, quando o Senhor planejou você, quando o Senhor me planejou, né, ele tinha algo em mente. Quando Ele fez cada uma de nós, Ele tinha algo em mente, né, para cada uma de nós. Tem ainda, né? Que estamos nessa terra ainda. Então, ele nos projetou, né, com o roteiro já certo para as nossas vidas, né? Com o propósito certo, com o chamado certo, com o ministério certo, com a identidade certa, aleluia. Tá entendendo? Então nós precisamos buscar isso em Deus. Nós precisamos buscar isso em Deus para que a gente não viva de forma disfuncional, para que a gente não fique na síndrome de disfuncionalidade. Então, neste dia, vamos frisar o que nós aprendemos aqui e que nós precisamos compreender, né? Para superar a disfunção, você tem de evitar a tentação de agradar a todos. Não queira agradar a todos. Você precisa conhecer profundamente, olha só, não é de forma superficial. Você precisa conhecer profundamente a sua identidade no Senhor, né? Sem tentar reproduzir outra pessoa. Não tente reproduzir outra pessoa. Ore ao Senhor, Senhor, eu quero ser uma mulher autêntica, uma mulher que, que esteja alinhada àquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero ser cópia. Eu não quero viver à sombra de ninguém. Eu quero ser a mulher que o Senhor quer que eu seja. Entendeu? É assim, né? E finalmente você deve alinhar a sua vida aos chamados de Deus. Então, Senhor, se você ainda não encontrou, né, o seu chamado, não procurou buscar ainda em Deus, né, qual é o seu chamado, então hoje eu te convido a entrar nessa busca, né? Nessa intimidade com o Senhor de reencontrar a sua identidade. Talvez você
começou sabendo quem você era em Deus, talvez no meio do caminho você perdeu a sua identidade. Está na hora de se reencontrar como filha amada do Senhor, saber quem você é em Deus. E aí, Senhor, qual é o meu chamado? Aonde o Senhor quer? O que o Senhor tinha em mente quando o Senhor me criou? Aonde o Senhor quer? Aleluia. Aonde o Senhor quer que eu finque as minhas raízes? Aleluia. Aonde o Senhor quer que eu venha frutificar? Claro que além de frutificar, né, no sentido também de ter uma vida transformada, né? Não é só frutificar, né, ministerialmente falando, né? É frutificar também nas atitudes, né? Nas palavras, né? Nos pensamentos. Então é assim. E é se relacionando com Deus que a gente vai descobrindo tudo isso. Então, esse é o devocional do dia 15. Aleluia, glória a Deus, meu Deus. E amanhã, dia 16, a gente, né, eu achei interessante que a semana 2 nós passamos pelos tipos de solo, né? E agora, na semana 3 nós vamos passar pelos tipos, né, de mulheres. Nós vamos passar por 4 tipos de mulheres, né? A mulher videira, a mulher figueira, a mulher oliveira e a mulher espinheiro. Meu Deus! Então, não percam os próximos devocionais, né? Se você está me acompanhando até aqui, né, que não está deixando de ver nenhum devocional, eu quero agradecer, né, pelo apoio, né, por estar acompanhando e, e vamos continuar ingressando, aprendendo, né, realmente a ser uma mulher, né, enraizada. Está aqui o livro para quem não viu ainda, né, Mulheres Enraizadas, de Viviane Martinello, né, pastora Viviane Martinello. E como eu tenho aprendido, né, com esses devocionais, eu creio que vocês também, e que o Espírito Santo continue trabalhando nas nossas raízes, que você esteja te permitindo, né, ser trabalhada nas suas raízes. Amém? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe sua vida e até o próximo devocional.